demais regiões de Pernambuco avançam no plano de convivência com a Covid. No entanto, Caruaru permanece na etapa 8. Brasil confirma intenção de participar de aliança para obter vacina contra a Covid. O governo brasileiro destacou que isso não significa que o país aderiu ao grupo. Agências do trabalho retomam intermediação de mão de obra. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados. Pesquisa revela o que a população mundial quer para o planeta após a pandemia. 89% dos entrevistados brasileiros querem que o mundo mude significativamente. Eleição 2020, 5 candidatos vão disputar o pleito esse ano em Caruaru. Série começa a detalhar candidaturas e os vices de cada coligação em Caruaru e também na região. Justiça autoriza que prisão do vice-prefeito de Agrestina seja revertida para domiciliar. Defesa do Distrito da Barra alegou problemas de saúde. Prazo de inscrições para o vestibular seriado da UPE é prorrogado. Agora, os estudantes vão poder ingressar no processo seletivo até 30 de setembro. Detran Pernambuco passa a abrir aos sábados. Por enquanto, serão feitos atendimentos apenas para a retirada da primeira carteira de habilitação. Pernambuco cria projeto para instalar câmeras de reconhecimento de criminosos e veículos roubados. O objetivo principal é colocar os equipamentos em pontos móveis, como viaturas. Central estreia com empate na Série D do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da Patativa é no domingo que vem, aqui em Caruaru, contra Itabaiana. Enquanto isso, Náutico e Santa Cruz empataram e Afogados e Sport venceram. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia. Bom dia para você. 2 tremores de terra foram registrados na tarde de ontem em Caruaru. O primeiro ocorreu às 4h58 e o segundo às 5h26 da tarde. Segundo o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é quem monitora essas atividades, a magnitude foi de 1,8 em ambos os casos. Ainda de acordo com os sismólogos, no mês de agosto até este domingo foram registrados mais de 300 abalos aqui em Caruaru. 7h03. A partir de hoje, as regiões Agreste e Sertão e parte do Sertão de Pernambuco vão migrar para a área verde do Plano de Convivência com a Covid. A Gerência Regional de Saúde 5, com sede em Garanhuns, e a GERE 6, 7, 8 e 11, com polo em Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, vão migrar para a etapa 8 do plano, se igualando aí aos municípios da região metropolitana e Zona da Mata. Com o avanço, será ampliada a carga operacional dos escritórios para 100% dos funcionários, além de autorizar o funcionamento de museus e espaços para exposições. As GERES 9 e 10, de Ouricuri e Afogados de Engazeira no Sertão, vão avançar para a etapa 7. Os serviços de alimentação e shopping poderão funcionar em horário estendido até às 10 horas da noite. Caruaru, por enquanto, permanece na etapa 8 do plano de convivência. 2 túneis de desinfecção foram instalados em Afogados da Engazeira. O equipamento funciona com a vaporização de um produto biológico que elimina o coronavírus de superfícies como a pele e os cabelos das pessoas, assim como roupas e também acessórios. Ao passar pelo túnel, a pessoa recebe a vaporização e é desinfectada. O produto é atóxico e não causa nenhum tipo de efeito colateral. O equipamento não elimina o vírus de quem já estiver infectado, apenas as superfícies externas de pessoas e objetos onde ele possa estar alojado. Segundo o secretário de Saúde, Arthur Amorim, as equipes que vão operar os túneis passaram por um treinamento e os equipamentos começam a operar a partir de hoje. Os equipamentos ficam em locais de grande circulação de pessoas, na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara e na Avenida Manuel Borba, nas proximidades da Caixa Econômica Federal. O funcionamento será de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, e no sábado, das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde, aproveitando o horário de pico do comércio. Moradores de Fernando de Noronha organizaram um ato em frente ao Palácio São Miguel pedindo a reabertura da ilha para o turismo. O movimento Reabre Noronha justifica que o arquipélago segue com rígidas restrições, enquanto outras áreas do estado avançam na retomada das atividades econômicas. A manifestação Reabre Noronha mobilizou parte da população noronhense que vive de turismo. Segundo o presidente da Associação das Locadoras e Locadoras da ilha de Fernando de Noronha, Nina Alexandre, o governo não entende que todo o estado voltou a ter regularidade, menos em Fernando de Noronha, que continua, na opinião dele, parada. Um dos destinos mais procurados do Brasil segue com restrições, seguindo o protocolo de retomada das atividades turísticas e econômicas do estado.
Desde a reabertura, apenas turistas que já contraíram e estão recuperados do novo coronavírus podem frequentar a ilha. O governo de Pernambuco não se posicionou sobre a cobrança dos moradores da ilha de Fernando de Noronha. 7h06. Com o aumento de casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em Pernambuco, o governo decidiu pela abertura de leitos pediátricos exclusivos para tratar a doença. Quem explica essa decisão é Jorge Brandão. Os leitos começaram a funcionar na maternidade Brito de Albuquerque, em Olinda. Pernambuco tem 18 registros de síndrome inflamatória multissêmica pediátrica com 2 mortes. Além destes leitos, a meta é estruturar outros 30 da maternidade, transformada em unidade de referência da Covid-19, para servirem de leitos pediátricos até o fim deste mês. 10 deles, de enfermagem, já começam a funcionar, enquanto outros 20, metade UTI e metade enfermaria, serão abertos posteriormente. A unidade, fechada em 2018 e reaberta em abril deste ano, conta com 120 leitos, sendo 40 de UTI. Segundo o secretário estadual de Saúde, André Longo, os novos leitos se encaixam nas ações de mudança de perfil de atendimento aos pacientes com o novo coronavírus. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Jorge. E a taxa mensal de ocupação de leitos para a Covid-19 em hospitais de 52 operadoras privadas de plano de saúde caiu para 57% em agosto de 2020. Os dados foram divulgados aí no boletim Covid-19 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que monitora informações assistenciais e econômico-financeiras do setor durante a pandemia. A taxa mensal de ocupação de leitos inclui enfermaria e unidades de terapia intensiva, destinadas exclusivamente ao tratamento da Covid-19. O percentual atingiu o pico de 61% em maio e nos 2 meses seguintes manteve-se em 59%. Apesar da demanda por atendimento causada pela pandemia, a taxa geral de ocupação de leitos vem se mantendo abaixo da registrada no ano passado desde fevereiro. Incluindo os leitos destinados a todos os atendimentos, a ocupação em abril chegou a 51%, uma diferença de mais de 20 pontos percentuais em relação a 72% registrados em abril de 2019. Essa disparidade vem diminuindo desde então e chegou a 7 pontos percentuais em agosto, quando a ocupação de leitos foi de 65% em 2020 contra 72% em 2019. 7,8 e mais da metade dos pacientes e funcionários de um hospital irlandês sofreram de fadiga persistente após terem se recuperado da Covid-19. Independentemente da gravidade da infecção, revela um estudo sobre sintomas duradouros. A fadiga é um sintoma comum em pessoas com infecção sintomática por Covid-19, mas as consequências de médio e longo prazo da infecção ainda não foram exploradas, segundo especialistas do Hospital St. James de Dublin. Entre os 128 participantes do estudo, de idade média de 50 anos, 52% mantinham um cansaço persistente em uma avaliação realizada 10 semanas após a cura clínica, independentemente da gravidade da infecção inicial. Além disso, dos 128, 71 pessoas precisaram da internação e 57 desenvolveram uma forma benigna da doença. Já as mulheres, 54% dos participantes do estudo representaram 2/3 aí das pessoas que sofriam de um cansaço persistente. E o governo federal anunciou que confirma a intenção de aderir à COVAX Facility, Programa Mundial para impulsionar o desenvolvimento de vacinas contra a Covid. O prazo original para inscrição ia até a meia-noite da sexta. O país havia solicitado à Aliança Global de Vacinação uma extensão do prazo para formalizar o envolvimento. A Secretaria de Comunicação Social informou que o prazo foi estendido e que a confirmação de intenção não sinaliza que o Brasil já aderiu ao programa. Muito bem, vamos atualizar para vocês os números do coronavírus em Caruaru, Pernambuco e também no Brasil. Caruaru registrou nas últimas 24 horas 8 novos casos da Covid-19. Com isso, foram totalizados até o momento pela Secretaria de Saúde aqui de Caruaru 8.056 infecções pelo novo coronavírus. Além disso, foram 2 novas mortes, totalizando 327 pessoas que morreram devido à doença. O número de recuperados é de 7.622. Já a Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou 475 novos casos, que somados aos confirmados desde o início da pandemia, totalizam aí 141.517 infecções. Foram registradas também pela pasta 12 novas mortes. Pernambuco tem agora 8.016 mortes causadas pela Covid-19. Passamos de 8.000 mortes, infelizmente. Também neste domingo foram registrados 511 novos pacientes curados da Covid-19.
Ao todo, há 123.023 pessoas curadas da doença desde março. No Brasil, são 4,5 milhões de casos, 136.895 mortes e 3.800.000 pessoas recuperadas desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde. 7h11, agências do trabalho voltaram a oferecer intermediação de mão de obra. Confira os detalhes na reportagem de Ana Rebeca Passos. As agências do trabalho de Pernambuco voltam a oferecer intermediação de mão de obra por agendamento antecipado na internet a partir de hoje. O serviço inclui cadastramento do trabalhador ou alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além de emissão de carta de encaminhamento. Das 29 agências, 22 vão oferecer 540 vagas de intermediação e outras 555 são específicas para o profissional que precisa dar entrada no seguro-desemprego. O agendamento poderá ser realizado por meio do site www.cetec.pe.gov.br. A unidade localizada na Rua da Aurora, no Recife, também oferecerá intermediação de vagas para o público geral. Ao todo, serão distribuídas 50 vagas para o público em geral e 10 para o jovem aprendiz. De acordo com o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, Alberes Lopes, ainda não é possível oferecer vagas de emprego para não haver risco de aglomeração e contaminação pelo novo vírus. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Ana. E entre 10 pessoas no Brasil, praticamente 9 anseiam por uma mudança em larga escala. É o que mostra uma pesquisa realizada aí pela Ipsos para o Fórum Econômico Mundial. Nela, 89% dos entrevistados brasileiros concordam com a frase: eu quero que o mundo mude significativamente e se torne mais sustentável e justo, em vez de voltar a ser como era antes da crise da Covid-19. Globalmente, 86% querem um mundo diferente ao fim da crise sanitária. As nações cujos os respondentes mais desejam mudança são majoritariamente latinas. Por outro lado, Coreia do Sul, Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Japão são as que menos concordam com a afirmação, embora os índices também sejam altos. Concordando com o desejo de um novo mundo mais justo e sustentável, esta é a vontade dos brasileiros em traçar novos caminhos na vida pessoal. Segundo dados aí do levantamento, 83% querem que suas vidas mudem significativamente, em vez de voltar a ser como era antes da pandemia. Na média global, 72% compartilham dessa ânsia por mudança. Os entrevistados que mais querem alterações nas vidas pessoais são os mexicanos, colombianos, sul-africanos, peruanos e os saudistas. A pesquisa online foi realizada com 21 mil adultos de 28 países, sendo 1.000 representantes brasileiros entre os dias 21 de agosto e 4 de setembro de 2020. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. E depois de meses de discussão sobre como se dará a volta às aulas presenciais, sem que se tenha ainda chegado a uma conclusão sobre a melhor maneira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que o Ministério da Educação, o MEC, vai transferir 525 milhões de reais para as escolas a fim de preparar o retorno. No entanto, a pasta não apresenta ainda planos ou cronograma para as aulas presenciais. A ideia é que os recursos anunciados por Ribeiro sejam empregados na preparação de mais de 117 mil unidades de ensino públicos. O ministro insistiu que o cronograma de retorno às aulas deverá ser elaborado com equilíbrio, ouvindo os especialistas sanitários e observando aí as especificidades de cada região. 7h14, o Santuário de Nossa Senhora da Graça, em Pesqueira, voltou a receber fiéis. A igreja, localizada no distrito de Simbres, reabriu para a missa com participação de 50 pessoas, mediante agendamento. A região é conhecida por ter sido o local de aparição de Nossa Senhora em agosto de 36. Os episódios se repetiram ao menos 38 vezes e, desde então, o local se tornou destino de peregrinação. O santuário ficou fechado por 6 meses por causa da pandemia. Para voltar a receber os fiéis, a igreja implantou um rígido protocolo sanitário de acordo com o decreto do bispo da Diocese de Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles. Entre as determinações, aí está a obrigatoriedade da medição da temperatura, uso de máscaras e do respeito ao distanciamento social. Para participar presencialmente das missas, os fiéis devem fazer o agendamento por meio do formulário online do Santuário da Graça. Também é possível fazer a reserva pelo WhatsApp 87, é o DDD 98177 2698. Repetindo, o DDD é 87 98177
2698. O agendamento deve ser feito até o meio-dia do sábado, que antecede ao domingo que a pessoa quer assistir à missa por lá. Caso o número de fiéis exceda o limite permitido, o contingente será reagendado para o domingo seguinte. Crianças menores de 10 anos, pessoas acima de 60 anos, gestantes e pessoas com comorbidades não vão poder participar das celebrações no local. A Diocese de Pesqueira reforçou que todas as celebrações continuarão sendo transmitidas pelas redes sociais da paróquia de Simbres e pelo canal da paróquia no YouTube. E Pernambuco passa a proibir por lei a formação em saúde exclusivamente por EAD. Quem explica a decisão para a gente da lei é Robson Nielson. Na última sexta-feira, foi publicada uma lei estadual na edição do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, que proíbe a formação profissional dos cursos de nível médio e técnico na área de saúde com a carga horária exclusivamente à distância. A lei promulgada pelo presidente da ALEP, o deputado Heriberto Medeiros, vale para instituições de ensino em todo o estado e entrará em vigor após a data de publicação. Segundo o texto, a carga horária presencial dos cursos na área de saúde deverá abranger práticas, estágio obrigatório, avaliação, defesa de trabalhos de conclusão de cursos, atividades em laboratório de ensino e, no mínimo, 50% do total da carga de horário do curso. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve e todo mundo vê. Obrigada, Robson, pelas informações. A gente vai para o intervalo. Só um minutinho, Renato, antes da gente ir para o intervalo, por isso que eu atropelei o teu agradecimento aí. É que Gilson Fernando, né, que é assessor lá do Hospital Regional do Agreste, ele pediu para a gente avisar aqui, né, que ele sofreu um acidente de moto e existem alguns boatos aí nos grupos de WhatsApp que ele estaria em estado grave. Mas ele confirma que houve o acidente, mas que está tranquilo em casa, não tem nada grave com o Gilson Fernando. Né? Gilson, que é uma figura que é bastante conhecida aí no meio, foi diretor da Policlínica do Salgado e hoje atua lá no Hospital Regional do Agreste. Então, tá tudo bem aí com o Gilson, pessoal especulando que ele estaria em estado grave, mas ele sofreu um acidente, mas está em casa, tá tudo tranquilo por lá. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre um acidente gravíssimo de moto que aconteceu no sábado à noite lá na estrada do Xique-Xique. E a gente vai para o intervalo, na volta a gente segue falando sobre educação aqui no Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade? Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade? Tem. Tinta Ikine Diatex 15 litros R$ 79,90. Kit para banheiro Deca 5 peças R$ 169,90. Piso marmorizado branco 46 por 46 extra R$ 22,90. Porcelanato 58 por 58 Pamesa R$ 27,90. Faça suas compras também pelo site casanova.com.br com ofertas exclusivas. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo? Tem. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. O consultor empresarial Eugênio Salles traz dicas para entrar e se manter no mercado de trabalho enquanto profissional moderno, criativo e de bom desempenho. Tudo isso você confere sábado, a partir das 4 da tarde, com o programa Direto ao Ponto. Apresentação: Eugênio Salles. Rádio Cidade, eleições 2020. Chegou a hora de escolher quem vai governar o seu município pelos próximos 4 anos. E a Rádio Cidade vai te ajudar. Entrevistas, debates, reportagens especiais, flashes ao vivo, informações para na hora do voto você tomar a melhor decisão. Rádio Cidade, eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Casa Nova Construção, a sua casa é aqui. Locação de ônibus, micro e van é com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição,
Exerça sua cidadania de forma segura e rápida com o Cartão Leva, uma promoção da AETPC. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade, 7 horas e 21 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. 7 horas e 21 minutos, estamos de volta com o Jornal da Cidade. A Universidade de Pernambuco prorrogou até 30 de setembro o prazo de inscrição para o processo de ingresso de 2021 por meio do Sistema Seriado de Avaliação, SSA, em que os estudantes fazem provas a cada ano do ensino médio. A data final era domingo, dia 20. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela página na internet. É necessário que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida. Segundo a instituição, os inscritos têm até o dia 8 de outubro para quitar o boleto de R$ 100 da taxa de inscrição. O período para pedidos de isenção da taxa acabou no mês passado, dia 28 de agosto. Ao todo, são oferecidas 3.460 vagas para o ingresso na UPE, distribuídas em 11 campi da instituição, para 54 cursos de graduação. Desse total, 1.730 são destinadas ao ingresso pelo SSA e outras 1.730 pelo Sistema de Seleção Unificado SISU. As provas do SSA 3 para estudantes que cursam o terceiro ano do ensino médio estão previstas para os dias 4 e 5 de fevereiro de 2021, pela manhã. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2021, os estudantes que fazem o SSA 1 realizam provas pela manhã e os do SSA 2 pela tarde. Dúvidas podem ser solucionadas por meio dos telefones. Anota aí, 81 31 83 36 60, 31 83 36 60 e 31 83 37 91, 31 83 37 91 ou no e-mail processo de ingresso @upe.br e do site da instituição. 7 horas e 23 minutos, as mulheres correspondem a 60% do total de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, segundo o MEC. Do total dos mais de 5 milhões de inscritos, cerca de 3,4 milhões são do público feminino. Na versão impressa do exame, mais de 5 milhões de pessoas se candidataram ao todo. Desse total, 60% são mulheres. Já na versão digital, aproximadamente 96 mil pessoas confirmaram a inscrição, sendo 57% do sexo feminino. Ainda foram recebidas 1.661 solicitações de atendimento especializado para gestante e 3.419 para lactantes. Participantes grávidas e mães em fase de amamentação têm direito a recursos de acessibilidade, como sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, além de apoio para pernas e pés. Lactantes precisam levar um adulto responsável para cuidar da criança durante o período de prova. A pessoa ficará em uma sala reservada com o bebê. Na edição 2020, as participantes terão um tempo adicional de 60 minutos para aleitamento materno, solicitados previamente. Para isso, a mãe deve comprovar a necessidade da amamentação, conforme previsto no edital do exame, além de estar acompanhada do bebê e do acompanhante no dia da aplicação. As provas do Enem impresso estão marcadas para 17 e 24 de janeiro, enquanto o Enem digital está previsto para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. 7 horas e 24 minutos, o INEP criou uma comissão de avaliação do novo ensino médio. Saiba como vai funcionar o grupo com Gabriela Mendes. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Alexandre Lopes, instituiu a criação da Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico para a avaliação do novo ensino médio, da Diretoria de Avaliação de Educação Básica, o DAEB. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir do dia 1º de outubro deste ano. De acordo com a publicação, a comissão desempenha o papel de assessorar a concepção de novo modelo de avaliação educacional para o novo ensino médio brasileiro e auxilia pedagogicamente a equipe técnica do DAEB nas fases de composição e validação de instrumentos de avaliação.
Ainda há pretensão de ampliar o debate técnico com representantes de distintos setores dos sistemas de ensino, além de agregar conhecimento pedagógico às demandas de avaliação educacional do novo ensino médio. O documento ainda explica que a comissão assessora será formada por integrantes internos e externos, sendo docentes e especialistas com práticas científico-acadêmicas e experiência nos campos da educação, nomeados por meio de portaria do INEP. Com isso, o grupo será constituído por até 30 membros externos. De acordo com o texto, os membros ainda contarão com o auxílio de avaliação educacional do INEP para custear as despesas de deslocamento, estadia e alimentação. As reuniões ordinárias mensais serão realizadas presencialmente na sede do INEP no Distrito Federal, em Brasília. Os integrantes da comissão também serão avaliados através do desempenho no desenvolvimento do trabalho e frequência. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito obrigado, Gabriela. As inscrições para o vestibular 2021 do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, foram prorrogadas aí para o dia 30 de setembro. Os interessados devem realizar as candidaturas por meio de formulário online. A seleção oferece 150 vagas para candidatos que possuem ensino médio completo ou com conclusão prevista para este ano, sejam brasileiros natos, além de não terem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2021. A taxa de participação é no valor de R$ 150. Das vagas oferecidas, 119 são reservadas para graduação como civis, enquanto isso, 31 para estudantes interessados em curso destinado à carreira militar no quadro de oficiais e engenheiros. A primeira fase vestibular está prevista para ser realizada no dia 22 de novembro de 2020. Já a segunda etapa será nos dias 8 e 9 do mesmo ano. O exame abordará as disciplinas de matemática, física, química, português, redação e inglês. O resultado final do vestibular do ITA será divulgado no dia 22 de dezembro. Os aprovados devem comparecer no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, localizado em São José dos Campos, São Paulo, em 10 de janeiro de 2021. 7h28, o governo de Pernambuco lançou o edital do processo seletivo para o Programa de Formação do Sistema Único de Saúde FormaSUS, PE 2020, nível superior. Estão sendo ofertadas 87 bolsas integrais de estudo para 8 cursos de graduação em saúde em 17 instituições privadas de ensino nas cidades do Recife, Olinda, Caruaru, Belo Jardim, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão. As vagas são destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas pernambucanas ou em instituições privadas na condição de bolsistas integrais. As inscrições poderão ser realizadas de hoje até 4 de outubro pela internet. O edital está disponível no site do programa e no portal da Secretaria Estadual de Saúde. As vagas estão distribuídas entre os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina e nutrição, odontologia e tecnólogo em radiologia. Para se inscrever, o candidato precisa preencher a ficha e informar a nota de cada componente no Exame Nacional do Ensino Médio 2017, 18 e 19, já que a classificação levará em conta o critério da nota do exame. Além disso, devem ser anexados o certificado de conclusão de ensino médio, a ficha 19, e o certificado das notas do Enem, disponível no site do INEP. 7h29, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, DETRAN, anunciou que vai passar a abrir unidades aos sábados para atendimento de pessoas que querem obter a primeira carteira nacional de habilitação. O serviço é oferecido mediante agendamento. A abertura não acontece imediatamente em todas as unidades. Passam a ser abertas as agências de circunscrição regional de trânsito, que são aquelas localizadas no interior do estado. As localizadas no shopping oferecem o serviço a partir do dia 26 de setembro. Assim como nos dias de semana, o atendimento é das 8 horas da manhã à 1 da tarde. Aos sábados, são atendidos exclusivamente atendimentos da primeira CNH. Os interessados devem fazer o agendamento através do site do DETRAN, escolhendo o local e o horário também. 7h30, estamos vivenciando a Semana Nacional do Trânsito. Scarlett Lima traz agora os detalhes do que a semana promove. Semana Nacional de Trânsito, que vai até o próximo dia 25, conta com ações em todo o país realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres.
O tema desse ano, Perceba o Risco, Proteja a Vida, defendido pelo Conselho Nacional de Trânsito, tem como foco chamar a atenção sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde do cidadão. Por causa das medidas de isolamento social para enfrentamento do novo coronavírus, este ano a semana ocorrerá em formato digital e será denominada O Detran na Sua Vida. A iniciativa traz também o tema das campanhas educativas para este ano. A realização da Semana Nacional do Trânsito 2020 coincide com o fim da década de ações pelo trânsito seguro, proposta pela Organização das Nações Unidas, na qual os governos dos diferentes países se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes, que matam cerca de 1,25 milhão de pessoas por ano. Os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no mundo. A meta da semana é conscientizar a população sobre a importância da mudança de atitude, ressaltando que cada um é responsável pela segurança de todos. Por isso, deve perceber os riscos e proteger a própria vida e as do demais ao seu redor. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Scarlett. E um acidente envolvendo um carro e uma moto em Caruaru deixou uma pessoa em estado grave. O fato aconteceu na noite do sábado, na estrada que dá acesso ao Xique-Xique. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados para socorrer a vítima. Muita gente parou para acompanhar os primeiros socorros. O trânsito, inclusive, ficou bastante lento no local, né? Muita gente mesmo parou, né, e chamou a atenção a violência do acidente. O repórter Alex Murphy conversou com o comerciante Lourinaldo Monteiro, que viu tudo e explicou como aconteceu esse acidente. Ele simplesmente apagou o carro, fez fazer uma ultrapassagem, e nessa ultrapassagem pegou o cidadão que vinha na moto na sua mão certa, né? A descida. Se perdeu e acidentou ele. Pegou. E aí, no caso, o motorista ele ficou no carro, permaneceu, como é que é? Tentou fugir, mas o carro não deu para andar, simplesmente está perdido. E o rapaz se machucou bastante? Praticamente perdeu a perna. Pois é, quem acompanhou na experiência Rádio Cidade, né, as imagens são do nosso repórter Alex Murphy e também do David Sebastian. E o mecânico Alisson Jefferson da Silva Gonçalves, de 26 anos, segue internado no Hospital Regional do Agreste. O motorista do carro foi levado para a delegacia de plantão. E um grave acidente aconteceu também na Orla do Pina, na zona sul do Recife, na altura da rua Ondina, próximo às quadras de futebol de areia. Pelo menos 5 ambulâncias estiveram no local, a maioria de SAMU e pelo menos um do Corpo de Bombeiros. Você está acompanhando aí no YouTube as imagens do acidente, né? No acidente, 3 pessoas que estavam na calçada e a condutora do carro de cor prata ficaram feridos na colisão. O condutor, né? O motorista do Tucson, no caso do acidente do Pina, fez o teste do bafômetro no local, mas o exame foi negativo para o consumo de álcool. Segundo a CTTU, o rapaz não foi detido e a perícia vai atestar de quem foi a culpa pelo acidente. Por isso, o jovem que dirigia o veículo foi liberado e vai ficar à disposição da justiça. Então, pelo menos 3 ciclistas aí foram feridos. As imagens são fortes, né, do carro que perde totalmente o controle e aí sai arrastando o que vem pela frente, mas graças a Deus, Renata, ninguém morreu. 7 horas e 34 minutos, pauta 19. A partir de 1º de janeiro de 2021, locais destinados ao armazenamento de agrotóxicos em Pernambuco deverão atender a uma série de exigências regulamentadas por lei estadual, publicada na edição do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. Segundo a lei, o local de armazenamento do agrotóxico deverá estar devidamente coberto, de maneira a proteger os produtos contra intempéries e de ter boa ventilação também, além de estar isolado, distante, no mínimo 15 metros de instalações como hospitais, creches, escolas do ensino básico, asilos, instalações pecuárias já em funcionamento, locais sujeitos a inundações e rios, fontes ou quaisquer outros cursos d'água. O local ainda deverá estar livre de contaminação e dispor de sistema de armazenamento que impeça o contato direto dos produtos com o piso, de forma a impedir a ação da umidade nas embalagens ou a corrosão. O projeto que originou a lei é de autoria do deputado estadual Heriberto Medeiros, presidente da ALEP, que também promulgou o texto. E uma fábrica desviou energia elétrica suficiente para abastecer 2.000 casas por um mês. Laís Florencio tem os detalhes dessa operação.
Uma empresa de reciclagem localizada em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, foi alvo de uma ação conjunta entre a Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil. Segundo a CELP, foram identificados indícios de fraudes nas instalações elétricas do estabelecimento. A CELP estima que a empresa tenha desviado cerca de 300 megawatt por hora, quantidade de energia suficiente para abastecer 2.000 residências durante um mês. Técnicos da concessionária constataram um complexo sistema de desvio de energia que contava com cabos multiplexados e um medidor irregular não cadastrado. Todas as irregularidades foram retiradas pelos profissionais da CELP. Além de efetuar a cobrança dos valores devidos de energia elétrica, a concessionária formalizou uma notícia-crime junto à Delegacia de Abreu e Lima para a aplicação das sanções previstas em lei. O dono do terreno será intimado para prestar esclarecimentos sobre a fraude. Furto de energia é crime sujeito a penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves. Os clientes podem denunciar de forma anônima esse tipo de crime por meio do site www.celp.com.br ou do teleatendimento no número 116. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Laís, pelas informações. E um homem sofreu uma tentativa de homicídio na rua Francisco Pison, no bairro José Liberato, em Caruaru. De acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil, a vítima de 45 anos estava em casa quando foi surpreendida com a chegada de 2 suspeitos que atiraram. Baleado com um tiro no tórax, o homem foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste, onde permanece internado em estado grave. Já os suspeitos surgiram em um automóvel de cor branca. A suspeita é que o crime tenha sido feito por encomenda. 7h37, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Caruaru agora conta com uma loja Brisanet novinha. A banda larga líder em satisfação no Nordeste agora está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, 585, bairro Maurício de Nassau. Nossos profissionais estão prontos para te receber. Venha conferir nossos planos e vantagens exclusivas. Ligue 0800 281 3017 ou acesse brisanet.com.br. Em Caruaru, internet é com a Brisanet, levando o mundo até você. Oi pessoal, aqui quem fala é o Juninho Santana. E de segunda a sexta, temos um encontro marcado com o programa Top Mix Cidade. Uma viagem no tempo com clássicos das antigas. E para não perder o ritmo, as mais tocadas no Brasil e no mundo ganham um remix na batida dos anos 80. Então fica colado na 99.7 Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Brahma Duplo Malte 600ml só 5,48. Que beleza, hein? Requeijão Poços de Caldas tradicional light 200 gramas só 4,49. Carré suíno Seara 1 kg 12,99. Também tem filezinho de frango Seara, viu? 1 kg 10,90. E pizza Seara diversos sabores 440 ou 460 gramas 8,99. O Me Compra Bem. Aqui tem preço baixo. Beba com moderação. Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é Neymar e toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui na coluna Moneiro Manhã Cidade. A gente fala sobre investimentos e educação financeira. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade 7h40.
Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. De volta, e o Caruaru Shopping permanece ofertando serviços alusivos ao Setembro Amarelo. Confira como ter acesso à ação na reportagem de Alex Murphy. Pois bem, muito bom dia a todos que estão aí acompanhando a programação da Rádio Cidade. Estamos aí no mês de setembro, Setembro Amarelo, né? Com certeza um mês muito importante de prevenção aí ao suicídio e com um slogan muito bacana, muito legal, que a sua vida, ela importa, é importante e você não está sozinho, né? Por isso que o Caruaru Shopping, juntamente com a Universidade Maurício de Nassau, montou um stand aqui no Caruaru Shopping, justamente com alguns serviços para ajudar essas pessoas que porventura estejam aí depressivas ou até mesmo pensando em suicídio. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Wallace Carvalho, ele que é gerente de marketing aqui do Caruaru Shopping, que vai passar mais detalhes para a gente, quais são os serviços que são oferecidos aqui nesse stand que foi montado no Caruaru Shopping. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigado a todos os ouvintes da rádio e telespectadores aí, né? Bom, o espaço está montado aqui no corredor do hipermercado, tá? Ele funciona no horário das 10 da manhã às 10 da noite de segunda a sábado e domingo do meio-dia às 21 horas. É importante ressaltar que a gente tem 10 serviços prestados aqui para a população em parceria com a Uninassal. Nós temos desde glicemia capilar, que é uma questão de saúde, plantão jurídico, se você está precisando dessa área também, plantão psicológico, que é tão importante nessa ação. A gente acredita que a solidariedade com uma pessoa que está precisando disso é muito importante, não só nesse mês, mas fazer um acompanhamento psicológico ao decorrer do ano, isso é muito importante para vocês. É importante ressaltar que todas as informações você encontra nas redes sociais do shopping e também com o pessoal da faculdade. Ok, Wallace, obrigado aí por suas informações. Conversamos aqui com o Wallace Carvalho, ele que é gerente de marketing aqui do Caruaru Shopping, passando essas informações, né, sobre os serviços que estão sendo oferecidos aqui. Agora a gente vai conversar com Danila Acioli, ela que é coordenadora do curso de Psicologia da Uninassal aqui em Caruaru. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Conte pra gente qual a importância do Setembro Amarelo, né, principalmente para aquelas pessoas que porventura pensam aí em suicídio, e só reforçando, realmente sua vida importa, a pessoa não está sozinho, né? Então não está sozinha. Conta pra gente qual a importância desse mês. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a todos e a todas, né, os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. É um prazer, né, estar aqui. Né? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha que desde 2003 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu no calendário, né, mundial como um mês de reflexão à valorização da vida, né? De estimular as pessoas a pensarem sobre suas próprias vidas. Se a gente for pensar na nossa vida, a gente acaba encontrando aí as angústias, né? No nosso dia a dia muito corrido, nós estamos dentro do trabalho, nos espaços de educação, saindo de um lugar para outro, e acaba que a gente não tem tempo de nos cuidar, né? Então o Setembro Amarelo é um mês que a gente estimula as pessoas a pensarem sobre o cuidado em saúde mental o ano inteiro, né? Os dados apontam que o Brasil ele está aí liderando, né, entre os países, mais ou menos o 8º país que mais tem práticas, né, de suicídio, né? Acontece a morte pelo suicídio, a tentativa no mundo, e ainda é de fato uma das principais causas de morte no nosso país, inclusive com jovens, né? Pessoas muito jovens, de 15 a 29 anos, aí é a segunda maior causa de morte. Como é que os familiares eles podem ajudar nessa observação? Observe o comportamento, né? O nosso comportamento, ele diz muito daquilo que nós estamos sentindo. As pessoas que, né, estão aí pensando em tirar sua vida, né, estão com essa falta de sentido de vida, elas acabam dando sinais, né? O isolamento, a pouca comunicação, um retraimento social, aquilo que ela gostava de fazer, ela já não faz mais, aquilo que dava prazer, já não dá tanto prazer assim para ela, ela começa a ver coisas que antes eram extremamente importantes na vida dela, como agora obrigação, né? Sente muita fadiga. Então, essas questões, elas precisam ser observadas. Ok, Danila, obrigado também por suas informações. Conversamos aqui com Danila Acioli, ela que é coordenadora do curso de Psicologia da Uninassal aqui em Caruaru. Conversamos também com o Wallace Carvalho, ele que é gerente de marketing aqui do Caruaru Shopping. Volta aí ao estúdio, Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.
Obrigada, Alex, pelas informações. Muito bacana o serviço, né? Onde a pessoa olhar e tiver algo de apoio, nesses casos é super importante, faz uma diferença danada. E a partir de hoje, o público poderá acessar no site do Tribunal de Contas do Estado informações sobre os processos e as irregularidades que levaram prefeitos e gestores a ter contas rejeitadas ou julgadas irregulares pelo TCE nos últimos 8 anos. No dia 14 de agosto passado, o tribunal entregou ao TRE um documento com os nomes dos gestores de órgãos públicos e prefeitos de municípios com contas julgadas irregulares. De acordo com informações do TCE, a lista vai ser subsidiada para a Justiça Eleitoral na decisão dos candidatos que ficarão inelegíveis às eleições deste ano. Com o lançamento da plataforma, o cidadão pode ter acesso às irregularidades que levaram à rejeição dessas contas e, desta forma, exercer melhor o controle social. Porque, segundo o Tribunal de Contas do Estado, no site ele vai conferir se aquele determinado gestor está, de fato, atendendo às necessidades e às demandas da população do seu município. Definidos os candidatos à Prefeitura de Caruaru, é hora de conhecer um pouco mais sobre as pessoas que vão disputar o cargo majoritário da cidade esse ano. Mário Flávio traz agora um perfil não só pessoal dos candidatos, mas também do posicionamento político dos 6 candidatos à gestão do Executivo de Caruaru. Confira. Rádio Cidade. Eleições 2020. De acordo com informações repassadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 225 mil eleitores estão aptos a votar aqui em Caruaru. E após a realização das convenções, 6 candidaturas foram colocadas. E eu trago para vocês agora o perfil de cada uma delas. O mapa eleitoral de Caruaru ficou dividido de uma forma interessante. 3 candidaturas estão mais à minha esquerda. São elas: Marcelo Rodrigues, do PT, Marcelo Gomes, do PSB e também o Rafael Vanderlei, do partido UP. 2, estão no centro: Rafier Delon, do PSD, e Raquel Lira, do PSDB. E uma está à direita: Delegado Lessa, do PP. O delegado Lessa foi candidato a prefeito de Caruaru em 2016, ficando em 3º lugar. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual. É formado em Direito e especialista em Segurança Pública. Além de delegado, foi diretor operacional do Interior e diretor regional de Polícia Civil. Quem ocupa a vaga de vice de Lessa é o empresário Manuel Santos da Casa Nova. Ele é presidente municipal do PSL e foi indicado pelo partido. Pela primeira vez, Manuel entra na disputa. Marcelo Gomes é do PSB. Ele é filho do ex-governador Jorge Gomes e da ex-deputada estadual Laura Gomes. Ele é vereador pelo 2º mandato em Caruaru e pela primeira vez vai disputar a prefeitura do município. Quem vai ocupar a vice de Marcelo Gomes é a Ilza Trajano, indicada pelo PCdoB. Ela é produtora cultural. Já o PT indicou como candidato o advogado Marcelo Rodrigues. Ele é caruaruense, neto e filho de feirantes, professor e advogado ambientalista. Foi secretário do Meio Ambiente na cidade do Recife, na gestão de João da Costa. É advogado do Sismuc e da Cooperativa dos Loteiros do Agreste de Pernambuco. A vice de Marcelo é Ingrid Marcela, que é integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Em 2019, foi candidata a conselheira tutelar. Atualmente é educadora social. Rafael Vanderlei é advogado especialista na área trabalhista, previdenciária e civil e atual secretário do partido UP, pelo qual vai disputar a prefeitura de Caruaru. A vice dele é Valéria Pires, que é professora e atual presidente do UP aqui na cidade. Os dois vão disputar pela primeira vez uma eleição aqui no município. Rafier Delon é administrador pós-graduando em gestão pública. Ele foi diretor da Junta Comercial em Caruaru e diretor da 4ª Ciretran. Ele também é presidente do PSD em Caruaru e, em 2016, concorreu como candidato a vice-prefeito. Já a vice de Rafier Delon é Roberta Antunes. Ela tem 52 anos e é bacharel em Direito pela Unifavip, especialista em Criminologia e Mediação, Conciliação e Arbitragem. É bacharelanda em Teologia e pastora evangélica.
Raquel Lira é formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela foi delegada da Polícia Federal e procuradora-geral do Estado. Também foi secretária da Infância e Juventude. Foi eleita 2 vezes deputada estadual de Pernambuco pelo PSB. E em 2016, eleita primeira mulher como prefeita de Caruaru pelo PSTB e agora vai buscar a reeleição. Na vaga de vice de Raquel, o mesmo que foi eleito com ela em 2016, o empresário do ramo de construção civil, Rodrigo Pinheiro, que é natural de Caruaru, foi eleito em 2016 na chapa encabeçada por Raquel. E a nossa cobertura jornalística ela vai ter um dos pontos altos, o debate com os candidatos a prefeito de Caruaru. Os 5 que têm direito, de acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral, vão se confrontar no dia 2 de outubro nos estúdios da Rádio Cidade. Rádio Cidade. Eleições 2020. Muito bem, e amanhã a gente traz os candidatos de Santa Cruz do Capibaribe, que vão disputar a eleição na capital da Sulanca. E a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a deputada federal Flor de Lis, do PSD, seja monitorada por tornozeleira eletrônica e fique em recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 horas da manhã. A deputada e os filhos são réus em investigação sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Flor de Lis é suspeita de ser a mandante do crime. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado depois de chegar em casa com Flor de Lis em Niterói, na região metropolitana do Rio, em junho do ano passado. Ele foi alvo de vários tiros na garagem da residência. Na ocasião, Flor de Lis afirmou que o marido tinha sido morto durante um assalto e alegou que o casal estava sendo seguido por homens em uma moto quando voltavam para casa. E a Justiça Federal decidiu que o vice-prefeito de Agrestina, Zito da Barra, saia do regime fechado e cumpra a prisão domiciliar. A decisão é do desembargador do TRF-5, Edilson Pereira Nobre Júnior. O magistrado aceitou o pedido da defesa para que Zito da Barra fique na prisão domiciliar. De acordo com a defesa, o paciente é do grupo de risco da Covid e a defesa apresentou ainda um laudo médico no qual atesta que o paciente tem picos de pressão alta e difícil controle, com múltiplas avaliações e com evolução sem melhora, sugerindo avaliação para segmento especializado e, se possível, cuidados em regime domiciliar. Já o prefeito Tiago Nunes, um secretário e empresária, seguem presos e devem entrar com pedidos de habeas corpus nos próximos dias. O presidente da Câmara, Adilson Tavares Neves, o gordo de Zelito, assumiu a prefeitura de Agrestina de forma interina na última sexta-feira. Muito bem, um projeto da Secretaria de Defesa Social está sendo construído para instalação de câmeras de reconhecimento facial de criminosos procurados pela polícia, além de identificar veículos furtados ou roubados. O objetivo principal é colocar os equipamentos em pontos móveis, como viaturas, para ajudar no combate à criminalidade em todo o estado. A previsão é de que as câmeras estejam funcionando no primeiro semestre do próximo ano em todas as regiões de Pernambuco. A ideia é colocar nas ruas viaturas equipadas com as câmeras de última geração e com capacidade de reconhecimento. Desde o ano passado, uma viatura de apoio equipada com câmeras na parte superior do veículo é utilizada exclusivamente para a inspeção do serviço. 7h53, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a volta do público aos jogos. A primeira partida com torcida será no Maracanã. Não será no Maracanã, Mário Flávio? Não, o governo do estado revogou essa decisão aí. O governador interino lá, ele publicou um decreto que proíbe a questão da torcida, porque foi uma confusão isso. Inclusive alguns times dizendo que não iam jogar, né? Só ia ter torcida no Rio de Janeiro. Então os clubes de outros estados, como é o caso do Corinthians, disse que entra na justiça e abrir precedentes. Então o governador, que tem autonomia maior com relação aos prefeitos, revogou e publicou um decreto proibindo, por enquanto, a presença de torcida aí nos estádios de futebol do Rio de Janeiro. E o fim de semana foi de muito empate para o futebol pernambucano, né? Náutico, Central e Santa Cruz não venceram, mas pelo menos não perderam. A exceção foi o Sport, também o Afogados, que venceram. E o Central? Como foi o Central? Empatou também, né? Como eu disse aqui. Quem vai trazer os detalhes pra gente, direto do estádio lá, Robson Nelson e João Neto. Bom dia, Mário, Renato, e um abraço especial aos amigos ligados no Jornal Cidade. Estivemos aqui em Alagoas acompanhando a estreia do Central
Conta pra gente, João, como é que foi a estreia do Central nesse campeonato da Série D? Não foi aquilo que o torcedor esperava, né, Robson? O Central estreou na Série D, fora de casa, contra o Jaciobá. Tem toda aquela tensão da estreia. O torcedor esperava uma vitória fácil diante do Jaciobá, mas o Central volta para casa com 1 ponto na bagagem, depois do empate em 2-2. E o Central conseguiu empate nos minutos finais do segundo tempo, Robson, para você ver a dificuldade que foi aí diante das baixas, né, no elenco que o Central teve diante dos testes positivos para a Covid-19. Mas, dever cumprido, o elenco voltou para casa. Próximo jogo contra o Itabaiana, dentro do Lacerdão, em Caruaru. Se Deus quiser, próximo domingo tem mais uma rodada. A gente lembra ao torcedor, são 14 rodadas. Esse foi apenas a primeira rodada do campeonato da Série D. A gente se encontra 5 horas da tarde no Futebol na Cidade. Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Todo mundo vê. Muito bem, obrigado aí a Robson e João Neto. E foi um show de cobertura no último sábado. Oi, começou de 1, foram mais de 5 horas. Pelo menos não perdeu, né? É verdade, Renato. E só avisando que no próximo domingo o Central volta a jogar em casa contra o Itabaiana de Sergipe. E ontem tivemos o complemento dessa rodada aí. O grupo do Central só teve um time que conseguiu a vitória, né, para a sorte do Central aí, o resto foi tudo empate. Então o grupo do Central, passando aqui rapidinho para vocês, o Potiguar empatou em 0-0 com o Frei Paulistano, o Itabaiana empatou em 1-1 com o ABC e o Vitória da Conquista venceu o Coruripe por 2-0. Com esses resultados, a classificação ficou da seguinte forma no grupo A4, que é o grupo do Central. Vitória da Conquista, 3 pontos, Jaciobá tem 1, Central tem 1 e ABC tem 1. Esses seriam os 4 que avançariam. Itabaiana segue com 1, Potiguar com 1, Frei Paulistano com 1 e o Coruripe na lanterna com 0. Na Série B, o Náutico jogou na última sexta-feira e empatou em casa em 1-1 com a Chapecoense. Com os resultados do fim de semana, o Cuiabá, que é o próximo adversário do Náutico, ele subiu para 21 pontos. Na segunda posição está o Paraná com 20, Ponte Preta tem 18, a Chapecoense 17. O Náutico ficou na 9ª posição com 14, a 3 pontos aí do G4 da Série B. E na Série A, o Sport jogando ontem, apesar de ter levado um vareio de bola tremendo no segundo tempo, foi uma coisa impressionante, fez 1-0 e conseguiu a duras penas se segurar ali e venceu mais um jogo contra o Fluminense. Os G4 do Campeonato Brasileiro da Série A: Atlético Mineiro com 21 pontos, Internacional tem 20, São Paulo tem 18 e o Palmeiras tem 18. O Vasco tem 17, é o 5º, e o Flamengo tem 17, é o 6º. O Sport subiu aí para a 10ª posição com 14 pontos. Na zona de rebaixamento estão Red Bull Bragantino com 10, Botafogo com 10, o Bahia com 9 e o Goiás com 8 pontos ganhos. Então, vitória importante. Além disso, também teve um jogo do Afogados da Engazeira. O Afogados jogou jogou em casa e venceu o Floresta por 1-0 com gol de Alain. Então o Afogados lidera o grupo dele. Um fim de semana, Renata, sem derrotas para os nossos times aqui de Pernambuco no Campeonato Brasileiro. 7 horas e 58 minutos. A Rádio Cidade, emissora do grupo AJS de Comunicação, o Jornal da Cidade, tem a edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Bela e Márcio Diego. A criação visual de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. A direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa de Rodolfo Silva. A direção geral é de Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia. A gente se encontra em pouquinhos minutos, mas é no Manhã Cidade. Até já. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do Grupo AJS de Comunicação. Oxente, é o Jeremum na cidade, em 99,7. É diferente. Começando às 5 da manhã, no Acorda Caruaru. Tem forró, tem diversão e
e muita informação. É Jeremon na cidade. Todo mundo ouve, oxi, todo mundo vê. Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Na hora do almoço, nada melhor do que uma boa MPB. 2 horas só de música. Programa pra relaxar. De segunda a sexta, das 11 da manhã à 1 da tarde. Só aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. O promotor Rochedo tá aqui para trabalhar. Se tu sabe de algo errado, corre para denunciar. Fake news, compra de votos, propaganda irregular, muita gente aglomerando. Isso não pode rolar. Ministério Público Eleitoral em Pernambuco, pelejando por uma eleição mais justa. Olá pessoal, meu nome é Robson Nielson. A gente vai se encontrar durante a semana de 5 às 6 da tarde no Futebol na Cidade, debatendo tudo sobre o futebol e também os esportes em geral. Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade 8:01. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai detonar geral. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Vem, aqui só vai. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora e sintonizou nos 99,7. Esta é a Rádio Cidade, a emissora mais jovem de Pernambuco. Estamos no ar há apenas 6 meses. Bom dia para você também que chegou mais cedo, né? Por volta das 5 horas da manhã no Acorda Caruaru com o Super Girimum Andejo, curtindo aquele forrozinho tradicional. E na sequência, às 7 da manhã, veio o Jornal da Cidade, para você começar o dia bem informado com as primeiras notícias do dia, para ter assunto e notícia de verdade, não fake news, para aí compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, nos comentários nas redes